Olá, seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao Matemático Queer Podcast, o podcast do grupo de pesquisa e extensão Matemático Queer, estudos de gênero e sexualidades em educação matemática. Eu sou Agnaldo Skincalha, eu coordeno o Matemático Queer, que é sediado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas conta com mais de 100 pessoas de diversas outras instituições públicas e privadas da educação básica, do ensino superior, do país todo, né? Nós temos hoje membros do Matemático Queer nas 5 regiões do país e em quase todos os estados. Esse áudio, esse primeiro episódio do nosso podcast é para apresentar o Matemático Queer a você, que não conhece bem, que já ouviu falar ou que já chegou aqui porque achou o nome curioso. Então a ideia é que vocês conheçam um pouco a gente. As pesquisas e ações extensionistas do grupo Matemático Queer emergem de uma inquietação que a gente tem com discursos hegemônicos que colocam as ditas ciências exatas no lugar de neutralidade, no qual as questões históricas, sociais, culturais e políticas não devem se fazer presente. Como se a gente pudesse separar, né, o que usualmente é chamado de ciências exatas das humanidades, né, como se as pessoas que produzem as ciências exatas fossem esvaziadas das suas humanidades. Essa concepção toma por base uma visão de matemática enquanto um conhecimento fechado em si mesmo, independente de quem o produz. A gente pode adicionar a isso o fato de que o saber matemático é muitas vezes tido como uma referência para dizer quem são as pessoas inteligentes e quem não são. Essas práticas geram exclusão, né, tal como o mito de que meninas não são boas em matemática. E dessa forma, né, não deveriam seguir carreiras envolvidas com o que a gente chama de áreas STEM, que são áreas envolvidas com ciências, engenharia, tecnologias e matemática. É muito comum que marcadores sociais como gênero, sexualidade, racialidade, dentre outros, quando abordados na escola, estejam sempre restritos a disciplinas que a gente costuma chamar de humanas, né, ou mesmo biológicas, né, como filosofia, sociologia, ciências /biologia, mas muitas vezes esses assuntos estão limitados a uma perspectiva discursiva centrada nos corpos heterossexuais e cisgêneros, né? Muito na ideia biológica da coisa, e a gente sabe que esses marcadores se dão no discurso, né? Nas questões sociais relacionadas, né? Não são coisas estáticas e não são coisas definitivas, obrigatoriamente, né? Então, o nosso objetivo no Matemático Queer é promover reflexões sobre por que discutir sobre gêneros e sexualidades é importante e é tão importante para a área da educação matemática, e como professoras, professores e professores dessa disciplina, mas também das outras ciências ditas exatas, né, como física, química, podem discutir, podem contribuir com essas questões sem se limitarem a visões hegemônicas, né, a esses padrões que são socialmente impostos. Como esse primeiro episódio é uma espécie de trailer explicando o que é o Matemático Queer, é muito importante para a gente que você entenda como a gente no grupo pensa as ideias de gênero, sexualidades e da própria educação, né? Então a gente afirma que entende gênero ou gêneros como um conceito referente à construção sociocultural, feita de maneira coletiva dos atributos de masculinidade e feminilidade que a gente entende que são variáveis de acordo com as diversas culturas que a gente tem nesse mundo, né? É importante entender que a gente se remete a gêneros no plural, né? Justamente para romper com uma lógica binária que invisibiliza outras identidades e subjetividades e que não está centrada, que não entende que a gente só tem uma coisa binária, homem e mulher, né? O que é homem, o que é mulher e o que tem entre esses dois construtos e o que tem para além desses dois construtos. Já por sexualidades, a gente entende uma descrição geral para uma série de crenças, comportamentos, relações
e identidades que também são socialmente construídas e historicamente modeladas. Já em relação à educação, a gente parte do pressuposto que gêneros e sexualidade são temas transversais ao currículo, né, de qualquer disciplina e também o de matemática, de modo que nenhuma disciplina deve ou pode se furtar dessas discussões. Também é importante para a gente situar o termo queer. A gente entende queer na perspectiva dos estudos queer, da teoria queer, que pensa queer como estranhamento, né? Então, o matemático queer foca, mas não se limita a estudos de gêneros e sexualidades, se interessando por quaisquer pesquisas, debates que estranhem os campos da matemática e da educação matemática, que questione, corrompa com paradigmas socialmente impostos sobre quem pode produzir, ensinar e aprender matemática. Então, uma pergunta que é frequente nos nossos trabalhos e nas nossas reflexões é a seguinte: que corpos podem produzir matemática? Que corpos podem ensinar e aprender matemática? Será que o seu corpo pode? Será que só os homens brancos, cis, hétero, de classe média podem aprender, produzir e ensinar matemática? Ou de uma mulher trans preta, gorda, por exemplo, essa também pode fazer matemática? Quantas professoras trans, pretas, gordas você já teve? Esse é só um exemplo, né? Eu estou buscando interseccionar marcadores sociais que são diretamente relacionados, né, com a exclusão ou marginalização social, para que a gente reflita um pouco, né? Que corpos estão autorizados a produzir, ensinar e aprender matemática? O Matemático Queer, como eu falei no início, conta atualmente com mais de 110 pessoas. Eu estou gravando esse áudio no fim de fevereiro de 2023. Então a gente conta com mais de 110 pessoas envolvidas diretamente na promoção de nossas ações de extensão e de pesquisa. A gente conta com licenciandas, licenciandes, licenciandos em matemática, em pedagogia, pessoas que fazem mestrado e doutorado no campo da educação em ciências e matemática. Temos estudantes de estatística, de ciências sociais, de psicologia, assim como profissionais da pedagogia, professoras, professores e professores da educação básica, do ensino superior. A gente tem colaboradores em diversas redes públicas, como a gente já comentou. A gente hoje tem pessoas que podem falar sobre o Matemático Queer e discutir de modo presencial as questões que nos são tão caras na Bahia, no Ceará, no Espírito Santo. A gente também tem membros e membros do Matemático Queer no Maranhão, nas Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, no Pará, em Pernambuco, no Paraná, em Rondônia, no Rio de Janeiro, onde o Matemático Queer é sediado, e no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo. Os nossos projetos de pesquisa e extensão são atualmente fomentados direto ou indiretamente pela CAPES, pelo CNPq, pela FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, pela própria UFRJ, onde a gente está situado, onde a gente está sediado, e pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Se você quer conhecer melhor, e a gente está te convidando para conhecer melhor o Matemático Queer, segue a gente nas redes sociais, @Matemáticoqueer no Instagram, @Matemáticoqueer no YouTube, em várias plataformas de distribuição de podcasts, de áudios, e a gente está também colocando alguns desses links aqui na descrição desse episódio. Acompanhe a gente, diz pra gente o que você quer que a gente discuta aqui nesse podcast, e a gente vai se encontrar muito mais vezes para refletir sobre que corpos estão autorizados a produzir, a pensar, a ensinar, a aprender matemática, e sobre como se dão e como podem se dar as relações entre o campo dos estudos de gênero e da educação matemática. A gente se vê ou se ouve por aí.